Meu nome é Cianaí e o vídeo de hoje é para falar sobre duas paletas da Oceane, a 24, né, a Oceane 24 e a 24.1 Eyeshadow Palette. Essas duas paletinhas aqui, que algumas de vocês talvez já tenham visto por aí, outras não, né, outros não, tá bom? Eu vou começar falando primeiramente dessa paletinha aqui, que é a 24, que é a primeira paletinha lançada pela Oceane. Ela é uma paleta bem grande, diga-se de passagem. Ela tem 24 tons de sombras, tá? Dentre elas, temos 11 sombras opacas, 13 sombras cintilantes, alta pigmentação e fixação de acordo com a promessa da marca, tá bom? Ela é uma paleta que tem 3 anos de garantia, segundo a Oceane, e é totalmente cruelty free, tá? Essa minha paleta, ela tem a validade para 2020, vejam aqui atrás, né? Essa é a luva, né? Aquela proteção que nós temos na paleta, que é uma proteção essencial para viagens, locomoção, para que não haja danos às suas sombras. Comprei as duas paletas de sombras no site da Oceane, chegou bem rapidinho, bem embalado, inclusive, com plástico bolha, papel, tudo certinho, veio aqui uma embalagem de plástico bolha, né, do tamanho das paletas, bem envoltas mesmo, muito bem protegidas, e ganhei também um brinde, até fiz um unboxing aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards para que vocês possam acompanhar aí a abertura dessa caixa, e fiquei desde esse inbox que eu realizei até os dias de hoje testando essas sombras, que eu pudesse trazer essa resenha bem completinha, que fosse uma resenha de confiança para vocês que estão em busca ou também tenham curiosidade de conhecer essas paletas, tá bom? Então, essa foi a primeira paleta que eu testei, né? Ela é uma paletinha bem bacana, ela tem essas sombras aqui que se dividem mais entre sombras quentes e algumas sombras frias também. Para quem é do grupo aí, né, da galera que gosta de sombras mais dia a dia, temos essas sombras aqui em cima, né? Alguns tons de marronzinho, algumas sombrinhas com brilho, né, outras opacas também. Essa sombra aqui foi uma sombra que me encantei quando eu vi na loja física da Riachuelo, tá? É a sombra Midnight e a sombra Wanderlust, que é uma sombra verde, assim, com um brilho muito bonito também. Esses são os swatches dessas duas sombras, ó. São maravilhosas, elas são... tem uma cintilância, né? O efeito delas é um efeito cintilante, tá? Já vou dizer que essas sombras, elas têm uma característica muito interessante, que é, deixa eu pegar o meu lencinho enquanto eu falo, que elas entregam a sua textura, sua sombra nos dedos perfeitamente, né? Essa paleta tem bastante sombras interessantes, então chamam a atenção. Algumas sombras pigmentam um pouquinho mais do que as outras quando a gente faz swatch, né? A gente faz aquela amostrinha nos dedos. E não se enganem também que na pálpebra algumas vão funcionar super bem, tá? São bem interessantes. Aí temos a primeira sombrinha dessa paleta, é a Vanilla, é um bege bem bacana, que pigmenta na minha pele também, ó. Um bege assim com fundinho mais quente, diga-se de passagem. Depois nós temos a Crush Love, que ela é um tonzinho de dourado, mais sutilzinho, digamos assim. Ó, esse é o douradinho, né, Crush Love, bem interessante também. Aí nós temos a terceira cor e a quarta, que é a Clay, que é esse tonzinho, né, mais quente um pouquinho. E a Desiree, que é um tom de café com leite. Essas duas sombras, tá? Depois nós temos a Dusty Rose, que é essa sombra avermelhadinha aqui, ó, muito bonita também. E essa sombra aqui é Passion. Passion é muito bonita, tipo um rosé. Essa é a Passion. E essa é a Dusty Rose. Passion, Dusty Rose. Essa sombra é bem bacana, bem interessante. Pra você aí que não tem muitas cores e sombras, que não tem muitas paletas, tá começando agora, talvez essa paleta te interesse. Se você faz parte do time que gosta de cores variadas, de
agregar um pouquinho mais de cor na tua maquiagem. Depois nós temos a Utopia. A Utopia é um tom de verde, né? Muito bonito também. Ela tem um toque de cintilância. Essa é a Utopia. Sai totalmente um pouquinho dos dedos, né? Abaixo nós temos a segunda, né, linha de sombras, né? Opa, peguei virada aqui. Temos a segunda aqui, que é a Dazzle. A Dazzle é uma sombra bem macia, bem brilhosinha. Aí nós temos a Unreal, que é um roxo. Adoro esse tom de sombra também. Essas duas cores aqui. Aí nós temos Drama. É um tom de roxinho mais fechado, ele tem uma leve cintilância também. Spicy Berry. Ele é um tom de abóbora, né? Bem interessante. A Roxy. Laranja mais alegrinho. Ignite. Ignite já é um tom de abóbora mais brilhoso também, tá? E por último, nós temos a Mulberry. Estou sem óculos aqui, mas é a Mulberry, tá? Então, essas foram foi a sombra da segunda fileira. Faltou da segunda fileira a Wanderlust, né? Que é aquele verdinho que eu mostrei pra vocês, que foi o primeiro que eu mostrei, mas eu mostro novamente aqui na minha mão, tá? Que ele é um tomzinho assim, um verdinho besouro, né? Que ele acho bem interessante esse tom de verde. Aí, na terceira fileira, nós temos essa aqui, a Obsession. A Obsession é um tom, né, de marrom bem forte, bem pigmentado, tá? Bem interessante para construir aí esfumados e tal. Temos a Stormy. Ele já é um marrom com fundinho de cintilância, né, ou sobreposição de cintilância. A Glistening, que é esse tom aqui. Lindo também, amei essa cor. A New Wave, essa aqui eu acho bem parecida com um tom aí de girassol que tem numa paleta da Bruna Tavares, embora sejam bem diferentes quanto a textura, né? Essa aqui é bem mais macia do que a da Bruna Tavares no meu perceber, né? Na minha concepção. A Destiny, que é um verdinho, né? Bem mais verde com fundo amarelo, parece. A Indigo, essa Indigo, ela tem uma característica que ela pode manchar na pele, tá? Já vou avisando vocês. Então, ela é tipo um pigmento puro, né? Essa Indigo aqui, tipo um pigmento puro mesmo. Então, se deixa na pele por muito tempo, sem deixar uma camada antes de corretivo ou de sombra cremosa, sim, ela pode manchar na pele, inclusive nos dedos. Aí nós temos a Noir, eu acho. Ele é um tom, assim, que é mistura de preto com marrom, tá? E a Midnight, que é aquele azul maravilhoso que fez eu me encantar com essa paleta, tá? Essa paleta, ela é diferente dessa segunda paleta que eu vou mostrar pra vocês, que é a 24.1, tá? Da Oceane também. Essa 24.1, ela foi lançada depois, tá? Essa primeira paleta aqui, talvez vocês já tenham um conhecimento dela. Eu vou aplicar algumas sombras na minha pálpebra para mostrar pra vocês a textura. Vou pegar esse pincel bem macio, é da Marco Boni, que eu ganhei quando fiz o meu primeiro cursinho de maquiagem. Veio num kit, é bem interessante, tá? Então, vou pegar aqui a Desirê. Ó. Não vou usar todas as sombras, mas eu quero mostrar pra vocês, pelo menos, algumas texturas. Eu vou pegar a Ignite aqui, que é aquele tomzinho de laranja que eu falei pra vocês. Vamos pegar com o pincel e depois a gente vai com o dedo pra vocês verem a diferença, se há ou não, tá? Eu já testei elas, ó, elas pigmentam super bem, são sombras bem macias, não tem, elas esfarelam, mas não é aquele esfarelar assim que incomoda, que cai muito no rosto, porém é bom você fazer uma camadinha de pó, porque algumas sombras sim, elas esfarelam, tá, gurias e guris?
Se vocês têm essa dúvida, é essa. Agora eu vou vir com o dedo e vou aplicar no finalzinho da minha pálpebra. Vejam como que ela apresenta mais aquele brilho dela, aquela cintilância, né? Então, algumas sombras dessa paleta têm essa característica. Em sua grande maioria, elas são assim. Porém, elas esfumam super bem, dá pra construir camadas, bem tranquilo. Falando aqui com vocês, bem tranquila, e quando eu vejo eu estava gravando, mas enfim, vou repetir o que eu tava falando pra vocês, né? Algumas sombras aqui, elas possuem texturas diferenciadas, né? Algumas são cintilantes, como eu disse pra vocês, e outras são opacas, né? Então essa Moonlight, Midnight, né? A Wanderlust, a Utopia, Passion, Ignite, Spice Berry, Unreal e essa Dazzle, por exemplo, elas são cintilantes, tá? Aí nós temos a Clyde, Desiree, Dusty Rose, essa Obsession, New Wave, Destiny, Indigo e a Noir, que elas são opacas, tá? Então, vejam bem a beleza dessa paleta, a diferença de tons dessas sombras. Elas vêm com uma quantidade bem bacana, né? De produto, então vai durar uma vida para quem não tem muita sombra. É uma excelente alternativa para ter, né? Então eu tava passando aqui nos meus olhos uma sombra para mostrar para vocês a pigmentação. Eu peguei a Dazzle com o pincel e mostrei para vocês, né, que não apareceu, que ela não esfarela muito. Aí eu passei, né, na minha pálpebra para mostrar a pigmentação. Havia dito para vocês, né, que eu não gravou, tava para ser usada aí como iluminador, dependendo do teu tom de pele ou do seu gosto, porque vai muito de gosto nessa questão do iluminador. Maquiagem não tem regra, mas tem essa questão de gosto também, né, de sentir bem com aquele produto, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho da Dazzle com o meu dedo e vou aplicar, né? Vejam, o toque dela é um toque macio, assim, bem aveludado. Com o dedo de cara, dá pra ver que ela pigmenta muito mais. Gente, eu comprei essas duas paletas no site da Oceane. A Oceane sempre faz promoções, tá? Faz combos bem interessantes. Fiquem de olho aí no site da Oceane. Não ganho nada pra promover, né? Pra falar alguma coisa assim. Mas dica de amiga. Então, quando eles fazem essas promoções lá na aba ofertas, compensa muito, né? Porque só uma paleta dessa, ela custa uns R$130, mais ou menos, né? Acho que é isso, né, gurias? E eu paguei as duas. Vou deixar o valor que eu paguei aqui, as duas paletas, que agora eu não tô lembrando de cabeça, mas eu paguei esse valor aqui pelas duas paletas e acho que valeu a pena, né? Acho que é um valor bem ok. Aí teve o valor do frete também, que é dependendo da região, né, que a gente mora, tem o valor do frete. Mas ganhei brinde, então já fiquei bem feliz, né, compensou pelo valor do frete. Se essas duas paletas valem a pena, na minha opinião, valeram a pena, porque eu gosto muito, né, eu, Cianaí, gosto de sombras coloridas. Se você é uma pessoa que não gosta de sombras coloridas, não vai usar, aí você tem que avaliar bem, né, se é uma paleta, né, embora essa daqui, se você tirar essas duas sombras aqui, né, vai ficar uma sombra neutra, né, uma sombra bem dia a dia, digamos assim. Mas se você quer, né, se você não gosta de sombras neutras, se quer uma coisa mais coloridinha, como eu estava falando, você tem essa paleta. Embora essa primeira fileira aqui, ó, totalmente, ela é bem dia a dia. E aí, se taparmos essa fileira aqui, ela fica uma paletinha neutra, né? Então, tu tem uma paleta aqui com várias cores bem interessantes para você usar, tá? Então, vai muito da questão de avaliar, né? Olhar a paleta, ver se te agradou, se é isso que você espera, né? Se é isso que você quer mesmo. Se pra você é uma pessoa que gosta de colecionar apenas, né? Você pode ter essa paleta, se caso for a sua vontade, né? Ou ter essa paleta aqui. Elas não têm cores iguais nas duas paletas. São paletas totalmente diferentes, totalmente assim, a proposta é diferente, né? São paletas cintilantes, embora sejam cintilantes, ela tem a textura diferenciada,
Elas esfarelam? Sim, esfarelam. Então, se você não gosta de paletas que esfarelam, você eu acho que dificilmente vai achar uma paleta que seja tão compactada que não vai esfarelar. Acho que é bem normal esse esfarelamento dessa paleta aqui. Mas se você tiver com pressa, gurias e guris, se vocês estiverem com pressa e forem se maquiar com essa paleta, façam aquilo que eu falei. Façam a pele por último ou use um pozinho aqui que depois vocês possam varrer esse pó e retirar aquela cor. Porque se você deixar direto na pele, vai manchar. Pegar um lenço umedecido, pegar um pincel um pouquinho de base, vai pegar a cor ali e vai colorir, tá? Então é isso que eu tenho pra falar sobre essas duas paletas. Se vocês têm alguma dúvida pra me fazer, né, que eu não tenha falado nesse vídeo, podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. Agora eu vou pegar uma outra cor de sombra pra mostrar pra vocês a textura, né? Eu vou pegar essa sombra aqui, que ela se chama Wanderlust, e vou aplicar na minha pálpebra. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Macrylan, que é o W906, ele tem esse... É um pincel de aplicar sombras mesmo, tá, gurias e guris? Wanderlust, então, ela é esse tom de verde aqui, ó. Ele tem também a textura bem maciazinha. Vou aplicar aqui do ladinho. Não vou combinar, mas eu quero mais demonstrar, tá? A pigmentação dela no pincel. Então, notem que tem uma pigmentação bem bonita. Agora, eu vou vir no mesmo lugar com o dedo, ó. Essa pigmentação tem uma diferença muito grande. Eu vou puxar pra fora um pouquinho, só pra ter mais espaço, tá? Ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Não sei se dá pra ver aí. Mas eu vejo aqui... Sem comentário, gente. Ó, eu vou pigmentar bem na minha mão pra ver se... Olha. Ó. Então, ela é uma sombra muito linda, é uma sombra que pigmenta. A duração dessa paleta, dessa primeira 24 aqui, ela é uma duração excelente. Eu fiquei várias horas com ela. Vou aplicar a Unreal aqui, que é esse tom de lilás, que é um tom que eu gosto bastante, muitas pessoas também gostam. Olha a pigmentação dessa sombra. Agora eu vou com essa aqui, a Midnight, que eu falei que eu ia aplicar pra vocês. Ela é mais, parece mais uma cerinha, essa azul aqui, ó. Um azul bem lindo, ó. Vou puxar pra fora só pra mostrar mesmo a pigmentação, tá? Ó. Muito bonito. Então essa foi a paleta de 24 cores da Oceane, foi a primeira paletinha a ser lançada, e que muitos de vocês talvez já tenham visto muitas resenhas por aí. Agora vamos para a segunda paleta, que é a 24.1. Eu também testei todas as cores dessa paleta. Ela tem 11 sombras opacas, 13 sombras cintilantes, tá? E alta pigmentação e fixação, assim como a Oceane promete. Aqui nessa parte central, ela tem o nome da Oceane, a Shadow Palette, 24 tons de sombras para olhos. Aqui na outra paleta, caiu ali, ó. Na outra paleta da Oceane, nós temos uma descrição bem semelhante, as cores delas são diferentes, sendo que a primeira é esse tomzinho aqui de meio que areia, né, um pouquinho puxado pro quente, e esse aqui é um preto com detalhes em areia, né, um puxado pro dourado. Então, as duas são 24 tons, né, só que essa aqui é um pouquinho diferente, né, em relação as sombras. Vem com esse plástico também, ambas as paletas vêm. Não mencionei o espelho, mas ambas as paletas têm o espelho, né? Tanto essa aqui, que é a 24, quanto a 24.1, quanto a 24, né? Ambas têm o espelhinho, que, por sinal, é bem vantajoso e ótimo para a automaquiagem, tá? Pega a paleta aqui e já vai fazendo sua maquiagem, dá pra ver o rosto inteiro, tá? Então, a 24.1, primeira vez que eu vou dobrar, até dá pena de dobrar ela. Ela tem essas sombras aqui. Esse dourado aqui é maravilhoso, né? Que é o Golden. Vou começar a mostrar uma a uma pra vocês. Esse dourado é o Golden. O Golden é uma cor muito aberta, né? Um dourado bem
atraente. Depois nós temos ao lado do Golden o Fuzzy, que é um tonzinho de areia, lembra muito, né, também a outra sombra da 24, né, até eu vou comparar aqui pra vocês, pra ver se são parecidas ou não, ó, elas são um pouquinho diferentes. Essa aqui que eu falei, né, eu pensei que era igual a New Wave aqui, New Wave aqui, mas não é, ó, ele é um pouquinho mais quente. Então, as sombras não se parecem em si. Tá bom? Vou tirar aqui as primeiras sombras e vamos pra lá. Aí, gente, depois, ao lado dessa Fuzzy, nós temos a Queen. A Queen é um tom, assim, bem amanteigado também. Um azul maravilhoso. Lembra muito aquele azul da Disney, da Jasmine, né? Depois nós temos a Royal, ou Royal. Lindo também, demais. Maravilhosas, pigmentadas, macias, não esfarelam porque elas têm uma textura amanteigada, bem interessante. Essa sombra Parry aqui, depois eu vou falar pra vocês, né, agora, porque é uma sombra que me surpreendeu bastante, porque ela tem uma textura de massinha. Vejam aqui que ela meio que amassa quando a gente toca, ó, e já pigmenta também no toque. Já pulei pra ela, né, mas só pra falar antes que eu esqueça esse detalhe aí pra vocês, né, pra contar pra vocês. Então, nós temos a Shadow, o Shadow, essa cor aqui, essa distância é bom pra ler, né, que é esse tom assim de azul maravilhoso, que eu amo esse tom de azul, acho que vocês também gostam, né, na psicologia o azul é uma cor bem querida por muitas pessoas, pela grande maioria. Aquela cor da calmaria, tá? Esse tom aqui é o Karma. O Karma é um tom de marrom quente, assim, bem bonitão. Ótimo para fazer transições ou para completar a pálpebra móvel ou na linha d'água, também fica bem bonita. A Whisper é um tom de verde. A Whisper também, ela pode manchar, assim como essa Shadow, ela pode manchar. Então, algumas sombras, elas têm essa característica, né, de poder manchar aí na pálpebra, porque elas são pigmentos bem fortes mesmo. Eu vou limpar essas sombras e depois eu volto para mostrar mais. Aí nessa última coluna, né, nessa última linha, na verdade, nós temos essa sombra que é a Majesty, o Majesty. É um verde maravilhoso também. Super macio, pigmentado, tem essa característica amanteigada, entrega super bem a cor também, fica lindo na pálpebra. Inclusive eu vou passar aqui pra vocês um pouquinho, olha só como entrega a cor, tá? Fica bem bonito. Vou passar male, como diz o gaúcho, tá? Eu vou passar também um pouco dessa Golden, embora já tenha a publicação no meu blog, usando a Golden, ó. Ela também é uma sombra bem bonita, bem brilhosa, bem atraente, pigmentada, linda. Nessa paleta você vai encontrar sombras, gente, que são sombras realmente pigmentadas. Então, quando a gente tá falando de sombras molinhas, como essa sombra aqui, que é a Parry, a Passion, ou essa mesma Golden, no pincel, gente, elas carregam um pouquinho menos de quando elas são aplicadas com os dedos, assim, pra grande maioria dessas sombras com essa textura mais molinha, tá? Essa aqui, a Riden, ela tem um tonzinho mais brilhosinho, tá? Eu tô passando aqui com vontade pra vocês, mas normalmente eu não faria isso se não fosse uma resenha, tá? Que até dá pena, é tão bonita. Essa For Real aqui, For Real, ele é um vermelho, ele esfarela, tá? Então tem que cuidar no rosto e cuidar aqui no toque também, porque ela é tão macia e que chega assim num ponto de esfarelar que tem que ter cuidado, porque senão depois cai na pele. Não só essa, mas também tem outras sombras, por exemplo, essa Explorer, que é uma sombra em pó, que ela pode cair aí no rosto, e tu vai tirando, e elas são pigmentos bem carregados, então pode ser que manche um pouquinho, se você já estiver com base, então tem que refazer todo o rosto, tá? Depois nós temos a Sky, é um tom assim, é um azul esverdeado, né, muito, ou verde água, como dizem por aí. Cada olho, cada
cada pessoa vai enxergar de uma forma, né? Depois nós temos a Dreamer. Essa Dreamer também mancha. Ela é um tom, assim, bem bonito. Parece aquela flor que representa o Rio Grande do Sul, que é o brinco de princesa. Tem aquele tom de rosa, assim, mais fechado, com um fundo roxo, bem invernal, bem perfeita pro inverno. Essa aqui é a Parry, que eu falei pra vocês, que é amanteigada. Essa sombra, ela deve ser retirada da paleta com cautela, com as mãos bem de leve. Porque se você pesar, ela vai grudar no seu dedo e ela não vai pigmentar. Então tem que ser um toque bem levinho mesmo, que é o truque para ela pigmentar na pálpebra. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Ó, então ela é perfeita, ela aplica bem com os dedos. Vou pegar agora o pincel. O pincel é a mesma coisa, tu pega um pincel aí para produtos líquidos, ele não pigmenta bem aqui, tá vendo, ó? Então, se você quiser esfumá-la, tu pega um pincel, mas ela não vai ter aquela entrega boa. Então, agora eu vou pegar um pincel Cerdas Naturais e vou mostrar aqui pra vocês se vai pigmentar ou não. Mas eu acho que essa sombra aqui com os dedos, pra mim, do meu gosto, ela pigmenta bem melhor. Então, ó, quase nada aqui. Então, a característica dessa sombra mesmo é pra ser uma sombra mais em gelzinha, para ser aplicada com o dedo mesmo, né? Voltar aí, quem criticava aí as blogueiras antigamente, que usavam os dedos para se maquiar, voltou então a rememorar essa prática através do uso dessa paleta. Continuando, nós temos a Passion, é uma sombra assim, parece um rosa, assim, bem bonito, amanteigado também, maravilhoso. Depois nós temos a Darling. A Darling também é uma cor linda, né? Um cobre. Essa aqui é um cobre rosado, esse aqui é um cobre mais puxado pro dourado. Ó. Tá vendo? As duas cores aí. Tava prometendo essa resenha pra vocês fazia tempo, né? E finalmente tá aí no canal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já me conta o que vocês acharam das paletas nesse momento do vídeo, até nós terminarmos aí. Vai ter muita lenha ainda. A Kajal é um preto, gente. Ele esfarela também. No toque você já sente, assim, que ela tem uma textura esfarelenta. Porém, ó, ela pigmenta bem, ela tem uma entrega bem bacana. Agora vamos para a última linha, né? Na primeira coluna nós temos a Fog. A Fog é um bege perfeito para fazer transição aí, para fazer aquele esfumado aqui abaixo. Quando você tá terminando o marrom, tu aplica por último esse bege que vai fazer uma transição maravilhosa, ó. Praticamente na minha pele, essa cor ela não vai aparecer muito, porque é praticamente a cor da minha pele. É bem interessante. Mostra esfumados, ela, no meu caso, né, eu considero que seja uma sombra perfeita. Talvez, dependendo do teu tom de pele, se é um tom mais médio, você encontre na Mousse, talvez em outras sombras aqui, uma sombra perfeita, né? A Mousse é essa aqui, tá, gurias e guris? Talvez vocês encontrem nelas uma sombra perfeita para transição. Então, vai muito do teu gosto, assim, da tua identificação mesmo. Depois nós temos a Brick, que é esse rosa opaco. Nós temos a Realness, que é uma textura, assim, de um douradinho mais sutil. Vejam, ó. Douradinho bem mais sutil, bem mais delicado, para quem não gosta de extravagância, para quem é mais daquele grupinho das comportadas ou dos comportados, os românticos talvez. Aí nós temos a Glamour. A Glamour eu acho bem bonita também, ela tem uma textura aveludada e ela fica bem bonita também na pele. Tem um toque iluminado assim, perfeito, gurias e gurias. Olha que coisa mais linda. Pois nós temos a Glamour, já mostrei pra vocês, né? Nós temos a Mousse, que é aquele tomzinho de ratinho, né, que eu falei pra vocês, pra transição, bem bacana. A Fantastic, que é esse tom aqui, parece um marrom com uma parcelinha de brilho, talvez. Ó, deixa eu aplicar ela. Aplicar aqui, ó. Né? Ela fica assim, não é glitter, tá, gente? É uma cintilância muito delicada, digamos assim. E ó, que é aquela corzinha de rato que eu falei que é a Mousse.
tá? Aí nós temos mais 3 sombras dessa paleta, que são sombras opacas, que é a Fantastic, tomzinho de marrom. A Explorer, que é um marrom mais escuro, né? A Explorer, ela esfarela um pouquinho também, cuidar. E a última, que é um amarelo, um tom de mostarda, que é a Honey. Honey, né? Lembra muito a Honey da Urban Decay, né? Então, essas são as 3 últimas cores da paleta. Agora eu vou aplicar algumas cores que eu acho que são bem interessantes nessa paleta, aqui na minha pálpebra, para que vocês possam ver um pouquinho da textura. Então, eu vou pegar esse tom aqui de verde e um tom de azul, que são a Royal, né? Que são as cores meio que favoritas da galera aí, né? Ó. Então, a Royal, ela pode ser que o Royal, né? Que também marque ali a tua pálpebra, se caso você não selar na hora de tirar, você fica por algumas horas, ela vai meio que filtrando a sua pele e largando aquela corzinha pigmentada. Eu fiquei com o rosa e o azul uns 3 dias, assim, digamos, de passagem na minha pele, porque eu não selei. Então, fiquei com essas cores. Eu vou pegar a Passion, né, que é esse rosa, bem para quem é do grupo das comportadas, dos comportados, ou delicados, né? Ele é maravilhoso, tem uma textura bem aveludada e fica essa cintilância, né? Linda, só ela já fica maravilhosa. Tá? Passei o azul, agora a gente vai pro verde, que é o Queen. Esse verdão lindo, ó. Esse aqui, ó. Agora eu vou aplicar o finalzinho dessa pálpebra aqui, puxando pra fora um pouquinho, só pra vocês verem o brilho, tá? Nada de maquiagem, só amostra mesmo, ó. Linda, linda, linda. Tá, gurias? Então, essas foram, né, as cores, né, dessa paleta que eu mostrei pra vocês. Eu gostei muito dessa paleta, embora na primeira impressão, eu confesso pra vocês que eu tomei um susto, porque eu fiquei encasquetada com essa Parry aqui, com essa rosa, porque ela tem essa textura amanteigada, e então eu não conseguia pigmentar ela no pincel. Até que eu tive um insight aí, gente, e aí eu pensei, vou usar os dedos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei meu dedo muito pesado. Ó como elas mancham um pouquinho essa azul, ela fica meio verde na minha pele. Então ficou bem pesado na minha pele, aí eu meio que me incomodei com isso. Mas, conforme eu falei pra vocês, eu fui testando vários dias essas sombras. E aí eu aprendi que tem que ter uma mão assim de fada, né? Uma mão leve. Mão leve, né? Mão leve lembra mão de bandido também, né? Uma mão leve pra usar essas sombras. E aí eu consegui usar essa sombrinha rosa, essas outras sombrinhas mais pigmentadinhas. E eu gostei muito do que eu vi como resultado. Eu vi aí que a Oceane enviou para muitas pessoas, muitos influenciadores, né? Pena que não notam as influenciadoras menores, né, que estão começando aí, que seria muito legal, porque a gente tem um público aí fiel. E percebi que eles estavam enviando uma sacolinha colorida, né? Eu pensei, né, como cliente também, talvez eles valorizem, né, a minha compra e enviem alguma coisa assim, né? Uma sacolinha bonitinha, as paletas. Mas não recebi, gente, só as paletinhas mesmo e um creminho de mão que tá ali guardado, que é bem cheirosinho também, gostei bastante, tá? Então essas foram as 2 paletinhas. Se vocês querem ver maquiagens usando aí, gente, tô com papel higiênico, apareceu ali, gente, ali, ó, que é pra limpar minha mão. Querem ver maquiagens usando mais sombras, ver como elas são aí na minha pele, ver amostras dos olhos, só deixar aqui nos comentários que eu trago com vocês com muito prazer, muito carinho, trarei as resenhas ou maquiagens, ou seja lá, que vocês quiserem ver, tá bom? Já deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou das paletas, qual você escolheria, né, das duas, se é a 24, que é aquela mais neutrinha, ou a 24.1, que tem as sombras mais festivas, mais cheguei, mais alegres, né, que é o tom das pessoas aí que gostam de cores, tá bom? Embora as duas também tenham cores para todos os públicos, ou para os mais sérios, né?
Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por escolher esse canal e esse vídeo. Até o próximo. Tchau!